Começamos agora. Vamos que vamos e clamamos o nome de Jesus e Ele nos ajuda a carregar a cruz. Eu agora vou abrir aqui o maravilhoso e vai dar tudo certo em nome de Jesus. E ele já está aberto aqui. Deixa eu ver aqui. E clamamos o nome de Jesus. Prontinho. Me ajudem aí, viu, pessoal? Não estiver compartilhando aí, se compartilhou, vocês me falam. Estão vendo aí, pessoal? Sim, Estamos, Gilson. Gilson. Não está na tela inteira. Dá para ver, Gil. Então, vou abrir a tela aqui, viu? Ah, compartilhou, mas ainda só Assim que nós terminarmos esse assunto, eu não vou abrir outro assunto, não, mas nós vamos fechar esse aqui. E assim que nós fecharmos esse aqui, a gente termina a nossa aula, em nome de Jesus. Pronto. Eu só queria tirar esse negócio aqui que eu não estou sabendo tirar. Nós ficamos, esse aqui, não foi, gente? Departamento da Educação Cristã. Queria tirar esse negócio aqui, gente. Tá inteirinho aí, gente? Tá dando para ver direitinho aí? Departamento da Educação Cristã, né? Vamos ver não está aí. em tela cheia, não, Gil. Oi? Eu acho que não está em tela cheia, não. Oh, não entrou não, não foi? Entrou, Oh, não. Jesus. Agora é tudo... Eu não sei o que é que eu tô fazendo de errado aqui, gente, que eu tô... Peraí. Eu tô fazendo alguma coisa de errado aqui, eu acho. Deixa eu ver aqui. Peraí, viu? Eu vou fechar ele aqui e vou abrir outra vez. Eu tô achando que eu tô clicando no negócio errado aqui direto. Não sei o que é, eu acabei não corrigindo isso. Pronto. Entrou aí, pessoal? Em tela cheia ainda não, Gil. Senhor, meus irmãos, o que que eu tô fazendo aqui que isso não tá entrando? E agora? Ainda não. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Eu acho que é isso aqui, nesse compartilhamento aqui. Deixa eu ver se é isso aqui, peraí. Ainda não, gente? Ainda não, Gil. Ué, o que foi será que eu tô fazendo aqui, Jesus? Me orienta aqui, Senhor. Ai, meu Pai, tem misericórdia. Quando eu tô com os meninos aqui, eu compartilho aqui, eu libero. Peraí.
Parece que o trem aqui tá tudo fechado, mas não tá. Ô Gil, Oi, boa noite. Eu vou precisar sair um pouquinho, só um minutinho, resolver um problema aqui. Daqui a pouco eu volto, viu? tá bom. Uhum, certo. Deixa eu ver aqui. Pensa no negócio que tá me deixando chateada, é isso, gente? Na hora de compartilhar isso aqui. Pai, em nome de Jesus, Senhor, me mostra aqui, Pai. Aqui tá tudo fechado aqui, ó. Deixa eu testar um negócio aqui, peraí. Tô achando que eu vou dar ele só do jeito que tá aqui mesmo, porque tá muito ruim aqui. Que é isso? Que normal. E aí, não entrou não, gente? Entrou não, Não, Alex? Meu Deus, eu não sei porque que esse trem... E pra mim aqui tá entrando, acredita que pra mim tá mostrando aqui que ele tá em tela cheia? Ei, Gilmar, assim acho que dá pra dar aula, não dá não? Ah, Eu acho que assim dá pra continuar com a aula, não dá não? Pra mim aqui dá pra ver. mas fica tão ruim, meu filho, fica pequeno para ler. Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Somente um participante pode compartilhar por vez. Pronto. Eu abri um aqui, tem dois abertos, não sei. Deixa eu ver aqui. Abriu alguma coisa aí? Pronto, Gil, agora tá em tela cheia. Glória a Deus por isso, aleluia. Que luta, hein, gente? Vamos ver onde nós ficamos aqui agora. Eu quero. Plínio tá por aí, tá? Tá não, né, Plínio? Plínio. Vamos lá aqui, gente. Você não tem ideia da quantidade de coisa que eu já passei para vocês aqui. Nós viemos aqui, falamos sobre educação discipuladora. Semana passada entramos em missões, falando sobre missões, falando tudo sobre missões. Aí ficamos aqui, ó. Falamos desses paradigmas, que eu vi isso essa semana, tanto na igreja, ó, esses 3 dias pela manhã. Ficamos na Escola Bíblica Dominical, deveres semanais. Falamos sobre Mateus, semelhanças e diferenças da EBD. Falamos sobre EBD, falamos sobre criança, família, igreja, mundo, organizando a EBD, pauta de reunião, nós falamos. Organização do Departamento de Educação Religiosa. Ficamos aqui, não foi? Quem lembra? Organização do Departamento de Educação Religiosa.
Foi aqui que nós ficamos. Em nome de Jesus, nós vamos terminar isso hoje. Pronto, organização do Departamento de Educação Religiosa. Lembra que nós falamos que quem planeja a curto prazo deve cultivar cereais, a médio prazo deve plantar árvores, ao longo prazo deve educar homens. Estrutura do Departamento de Educação Religiosa. Foi aqui, não foi? O Departamento de Educação Religiosa vive assessorar a igreja, visto que a missão educacional da igreja é um ministério entre pessoas. Qual é o seu alvo? É conseguir modificações positivas, e isso inclui os alvos progressivos da igreja, como conversão cristã, filiação à igreja, culto cristão, conhecimento e convicções cristãs, vida cristã e serviço cristão. Essa semana eu vi esse Ministério de Educação Religiosa, esse departamento, que não é um departamento de educação religiosa entrando em ação lá na igreja, viu? Esse departamento pretende ser formado de 4 escolas que se dedicam especificamente à instrução e desenvolvimento de cada cristão. Dentro da escola, gente, a educação religiosa é assim, ó, é educação religiosa, né? Aí tem as ramificações. Aí nós falamos sobre isso, a escola dominical, que é dentro do departamento. Gente, eu não estou falando de EBD, não, viu? Eu estou falando de algo mais amplo. É o Departamento de Educação Cristã, educação religiosa no âmbito geral da igreja. Então, ela, dentro dela, ela possui 4 escolas, que é a escola dominical, a escola de treinamento ou discipulado, a escola de música e escola de missões. Nós falamos sobre isso, não foi? Todas essas escolas estão inseridas no âmbito do processo de reforçar, ao propósito, ó, reforçar e apoiar a igreja para que a mesma possa atingir os seus alvos. Essa semana eu tive isso na prática, porque nós detectamos em uma área, em um departamento da nossa igreja, que tem algumas lacunas. Nós sentamos para avaliar e para observar por que estava acontecendo, né? Aquelas coisas que nós não planejamos e de repente nós vimos que estava alguns probleminhas, a verdade é essa. Aí depois, né, aí tinha baixa frequência, né, das pessoas a esse ministério, desmotivação da liderança, e nós fomos ver o que estava acontecendo, na verdade, e fomos debater para descobrir. Aí, observando assim uma reunião com todo mundo, eu fiquei vendo algo assim que chamou muito minha atenção. Sabe por que muitas vezes a educação ela não é como é que é, revitalizada, é por causa dos próprios líderes que trabalham no âmbito da educação cristã. Aí você pergunta, ué, mas Giovanni, mas por que isso? Porque muitos não estão abertos para o novo. Lembra dos velhos, dos paradigmas antigos que eu venho falando? Tem gente que não está aberto para o novo. Sabe por quê? Porque o novo dá trabalho. E se você, eu vou dizer uma coisa para vocês, se vocês quiserem trabalhar na área da educação, vocês precisam entender uma coisa, tem que ter investimento, precisa ter tempo. Tudo dá trabalho. Eu falo que tudo na vida tem um preço. Agora pensa aí na vida cristã. Tudo na vida tem um preço, até o Deus pagou um preço. Qual foi o preço que Deus pagou? Ele entregou a coisa mais preciosa que ele tinha, que foi Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, né? Tudo na vida tem um preço. Eu lembrei, não sei se foi Abraão que foi comprar o terreno, não sei se Maquipela, não sei onde foi, se foi Davi, não sei quem foi, eu nem me lembro agora quem. Aí ele ganhou, ele falou, de jeito nenhum. Eu não quero nada que não me custe algo, né? Eu quero aquilo que me custe, porque tem um preço que foi pago, e por isso a gente precisa investir. Tudo na vida precisa de investimento. Nós precisamos investir. E no reino de Deus não é diferente. A estruturação do Departamento de Educação Religiosa, a gente está falando da estrutura geral. Se eu tivesse aula presencial com vocês, eu ia pegar um pincel, eu ia desenhar a estrutura todinha do Departamento de Educação Religiosa para vocês. O pastor ele tem que estar no topo, depois vem ó, a educação todinha, as ramificações da educação. Tem que ter o pastor da igreja, o ministro de educação religiosa e os diretores das escolas. Essa turminha aí tem que trabalhar juntos. E qual é a queixa, a reclamação que eu tenho ouvido de alguns líderes? É que um trabalha e o outro não, entendeu? Um está em cena e o outro desaparece. E quando é para
como é que diz? Para os grandes eventos, os grandes retiros, quem aparece é aquele que nem fez. Aí a pessoa vai falar para mim assim: mas Giovana, eu não estou querendo aparecer. Eu falei: mas isso é uma questão de justiça. E você não está procurando reconhecimento, mas você está fazendo um trabalho. Eu quero dar uma palavra sobre reconhecimento aqui, gente. Gente, às vezes eu falo assim: eu não quero que ninguém me reconheça. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Quando a gente canta isso para o Senhor, eu estou dizendo que eu não quero estar acima do Senhor, porque Ele é a estrela da manhã, é Ele, o sol da justiça é Ele. Quem tem que brilhar é Ele. Mas o reconhecimento pelo trabalho que você faz é a coisa mais gostosa na vida. Você já pensou, você está trilhando com alguém falar, muito obrigada, você tem feito um trabalho tão maravilhoso. Isso vai dar a você o quê? Uma injeção de ânimo, sabe? Você pode estar cansado, triste, falar, não, vou fazer melhor. Olha, meu trabalho está sendo reconhecido. Você trabalha numa empresa, você está ali lutando para colocar tudo nos eixos, tudo no lugar, e chegou a pessoa, o dono da empresa, e fala assim, olha, eu sei que está difícil, mas você está dando o seu melhor. O nome disso é reconhecimento. Essa interação, esse relacionamento entre lideranças precisam existir, entendeu? Como eu falei isso ontem lá na igreja, na secretaria da igreja aqui em Guanabi. Eu falei, esse relacionamento entre os líderes dos ministérios, dos departamentos e a diretoria, a liderança da igreja precisa existir. Essa interação, esse relacionamento, esse envolvimento precisa existir. Entendeu? Não tem como trabalhar, né, um no norte e outro no sul. Outra coisa, tem que promover o relacionamento, sair junto para comer, para conversar, para orar. Isso aí é muito importante. Na hora de se reunir, tem que ter planejamento, tem que ter reunião para avaliar, para planejar. Precisa de tudo isso. Funções do Departamento de Educação Religiosa. Vamos ver aí? Lê comigo aí, gente, para botar para você não dormir aí. Funções do Departamento de Educação Religiosa. Este departamento será responsável por todo o programa de educação religiosa da igreja. Portanto, caberá ao departamento a tarefa de planejar isto, inclui formular e recomendar à igreja os objetivos educacionais, planejar um calendário de atividades educacionais para a igreja. Olha que coisa profunda. Esse departamento, ele é responsável por planejar, né? E esse planejar inclui, é tarefa dele planejar. E esse planejar inclui formular e recomendar à igreja os objetivos educacionais. Eu estou fazendo um programa para a igreja. Tudo que eu aprendi quando eu fiz o curso médio, eu aprendi, sabe o quê? A planejar. Eu aprendi a fazer tudo em cima de projeto, né? Fazer projeto de eu fiz um projeto para integração de novos crentes, projeto para discipulado com as mulheres, tudo em cima de projeto, programa de aula, né? E hoje, ontem nós estávamos conversando sobre isso, os objetivos educacionais da igreja. O calendário já é feito todo final de ano, né? O calendário educacional, a gente sabe como é que, lá na igreja, eu falo que aqui na nossa igreja o âmbito da educação cristã ele é bem extenso, né? Na educação cristã, na nossa igreja, tem o seminário teológico, com dois cursos, é o curso o médio e o avançado. Tem a EBD, né? E a EBD engloba todas as faixas etárias, jovens, adultos, né? E é algo bem amplo, graças a Deus. Tem também qual é o outro objetivo? Planejar o envolvimento de todos os departamentos da igreja no evangelismo e missões. Isso aí é uma das tarefas da educação religiosa, da educação cristã. Promover o evangelismo, promover o envolvimento. Lê o último aí, Alex, o outro aí. Planejar. Planejar o programa de habilitação de líderes. Isso aí na igreja, isso aí não funciona na igreja. Eu fico triste com isso pelo seguinte, porque todo professor, todo líder, ele precisa de um investimento nessa área, ele precisa de reciclagem, ele precisa ser equipado, ele precisa ser capacitado. E se nós não, até a nível de seminário mesmo, nós precisamos disso, eu já falei isso algumas vezes também. Nós precisamos de um investimento bem pesado nessa área, viu? Nós precisamos ser trabalhados. Quando nós estamos conversando entre os professores do seminário ali na secretaria, a gente fala muito sobre isso. E na EBD, então, a EBD é que precisa mesmo. Porque pelo menos, assim, eu falo assim que
o seminário, os professores estão constantemente buscando, porque nós estudamos constantemente, nós estamos estudando, né? Reciclando, estudando, graduando, fazendo pós e tudo. Mas eu vejo a EBD muito fechada. Por que que eu estou falando isso sobre a EBD? Porque eu vejo assim os professores, a direção da EBD muito fechada, entendeu? Elas não são, eles não são assim, eles não se abrem para o novo. A repetição continua da mesma forma. Eu andei pesquisando isso, falei, será que mudou alguma coisa? Mas parece que não mudou muito, não. Às vezes a gente pode pensar assim que criança não nota isso. A gente tem que entender que adolescente, criança até que não, mas adolescente, viu? Eles estão numa fase de interrogações, uma fase intermediária, não é adulto nem jovem. Eles precisam ser trabalhados, a gente precisa voltar com muito cuidado os nossos olhos para a educação cristã, para essa turma aí, viu? De adolescentes. Adultos entendem as coisas, pode sentar, conversar, e tem adolescente que fala, esse negócio está enfadonho e eu não vou entrar, não vou participar. Sabe? Cisma e sai mesmo. É tarefa também coordenar. O que é coordenar, gente? Ajustar os planos conforme houver necessidade. Se isso aí for colocado em prática em qualquer EBD, vai funcionar de uma forma poderosa, porque isso aí eu usei na escola de discipulado na igreja. Nós tínhamos 380 matriculados. Eu tinha 32 professores que trabalhavam comigo, sabe? Eu tenho tudo isso muito claro na mente, porque era muito bem organizado. Nós sentávamos para programar, para planejar, para avaliar, para orar uns pelos outros. Eu tenho um projeto em cima disso. E vou te falar, e funciona, viu? Eu só não trabalho com isso hoje porque eu não tenho tempo, mas funciona. Então, coordenar, ajustar os planos conforme houver necessidade. Estabelecer comunicação entre os líderes. Tem que promover, né? É uma das responsabilidades, promover essa comunicação entre os líderes. E eu acho que isso a gente faz na sede hoje. Coordenar os recursos e as atividades de todo o trabalho educacional. Isso aí a EBD faz com muita dedicação. Passos do planejamento geral do Departamento de Educação Religiosa. Quais são os passos para planejar? Vamos ver aí, lê comigo aí, quem quiser ler comigo, que a Alex está lendo aí, vamos ver quem quer ler comigo aí. Passos para planejar o Departamento de Educação Religiosa. Você quer organizar um Departamento de Educação Religiosa da sua igreja? Vamos ler aí para mim, o que que você deve fazer? O ministro de Educação Religiosa, junto com os diretores das escolas, estabelecem seu campo de ação. Em seguida, cada diretor elabora o seu planejamento anual. O planejamento é encaminhado ao Departamento de Educação Religiosa. Não é profundo isso? Obrigada, não é profundo isso, gente. Gente, ó, se tiver o Ministério da Educação Religiosa, se for algo claro, olha, dá para desenvolver, sabe, o projeto de uma forma muito linda, profunda, viu? Com excelência. Então, o ministro, ele tem que entender que ele tem que ter essa conexão com os diretores das escolas, né? Com a liderança das escolas, jovens, adolescentes, né? Senhores, né? Senhoras, mulheres. Em seguida, cada diretor elabora seu plano anual. Lá na igreja a gente faz isso, viu? Todo final de ano tem um plano. E eu vejo lá a Cícero se virando nos 30 lá para organizar esse plano aí, viu? O planejamento é encaminhado ao Departamento de Educação Religiosa. Nós sentamos lá na igreja, por exemplo, quando vai fazer aquela agenda mesmo. Tem uns 3 meses que eu não estou muito com tempo, sabe? Eu não tenho ajudado em quase nada, porque meu tempo tem sido bem escasso. Mas nós sentamos aqui, pegamos essa revista da EBD, aí a gente senta e fala assim. Quem é que tem afinidade? Qual é o líder, o professor que tem afinidade para dar essa lição? Quem trabalha no âmbito da educação religiosa já sabe. Uma vez me chamaram para dar um estudo sobre finanças na igreja. Eu falei, eu não falo sobre finanças na igreja, porque eu não sei nada sobre finanças a nível de educação cristã. Eu não sei. Agora, uma pessoa que fala sobre finanças de uma forma tremenda é o irmão Leonel. Pensa no homem que sabe sobre finanças, gente. Ele fala sobre finanças porque eu preciso conhecer aquilo que eu vou aplicar, que eu vou trabalhar, entendeu? Agora, se for falar sobre, por exemplo, na área emocional, eu preciso elaborar um estudo, fazer algo para trabalhar com os jovens na área emocional, sentimental. Eu tenho que procurar alguém que tenha afinidade com essa área. Setembro Amarelo está aí, a igreja está lá toda linda, toda enfeitada lá, Setembro Amarelo. Porque, né, para que isso? Já é direcionado, né, na área. Quem foi que fez isso? Marleide.
Marleide organizou tudo, lá tá a coisa mais linda. Marleide, ela é a diretora, nossa superintendente, é assim que fala, né, Marlene? Lá na igreja de educação religiosa. Isso, coordenadora da Planeja, EBD. pois é, planejamento da EBD. Uhum. A gente está estudando, como é que diz EBD, a nível de igreja local. O planejamento da administração educacional. Como é que é feito esse planejamento? Como é que nós fazemos isso? Isso aí é para levantar as necessidades na área de ensino. A gente vai ver qual é a necessidade que está havendo na área de ensino. Está precisando de reciclagem? Os líderes que trabalham lá nas áreas, eles estão precisando sentar para avaliar, para abrir o coração, sabe? Eles estão precisando disso. O que que eles estão necessitando mesmo? Qual é a área que eles precisam ser equipados para fazer um trabalho com excelência? A área de membros matriculados, ver os que estão matriculados, os que não estão frequentando, por que não estão frequentando. A área de arrecadação, fazer aquelas campanhas para arrecadar, né? A área do espaço físico, está tudo legal, graças a Deus, a nossa igreja tem um espaço físico tremendo, né? Um espaço enorme, o que bem tem ali é sala, e as salas todas climatizadas, a área social, ainda vai passar por uma reforma boa, né? Área de sociabilidade, essa precisa ser muito trabalhada. Tem a área social lá, ela funciona, mas precisa, eu falo que ele tem, só precisa de uma coisa, personalizar, para ficar bem bonitinha. Letra B, estabelecer planos. A educação religiosa, ela precisa estabelecer planos. O que é estabelecer planos? Parar para melhorar a didática. Isso aí, viu? Tudo tem pauta, tem planejamento. Eu, eu preciso ter uma visão bem aberta quanto a isso. Eu preciso lembrar de todas as áreas para a gente colocar no papel, fazer uma pauta para discutir os pontos mais importantes e de necessidade maior. E qual é o ponto mais importante? Está precisando melhorar a didática? Então, vou procurar algo que venha suprir essa necessidade. Se eu quero conseguir 100 alunos por ano, eu tenho que parar para elaborar um programa, né? Ou então um projeto para trazer esses alunos. Por exemplo, qual é o projeto que eu faria? Eu já fiz isso quando eu fazia o curso médio. Um dia eu fiz um plano, um projeto para a evangelização de um bairro de Guanambi, um bairro bem carente de Guanambi. Aí, para levar, na época, foi para levar alimento, né? Alimento mesmo, cesta básica, mas levar também o lanche para as crianças. E convidando aquelas crianças, as crianças trouxeram os pais para evangelizar. Consegui uma oferta mensal de X reais, também isso é estabelecido lá na igreja, tanto na EBD como lá na geral, né? Consegui pintar todas as classes, a igreja também já fez muitas vezes isso, e a EBD aqui da igreja também trabalha muito com isso aqui, que as meninas fazem cantinas, trocaram as portas da igreja, tá condicionado. Fazer 2 retiros anuais. Agora, eu acho que isso é o que precisa. Precisa fazer um retiro para a EBD, mas é um retiro. Nós não estamos falando de grandes conferências, estamos falando de retiros, pequenos retiros, mas retiros com propósito. Planejar. Precisamos de fazer curso de treinamentos para professores e providenciar material didático e pedagógico. Isso aí é no âmbito da educação. Precisamos fazer campanha entre as classes, né? A vencedora ganhará um prêmio para servir de motivação para as demais, né, Mar? Isso aí é o que a gente vinha conversando sempre. Verdade. A gente vem conversando sobre isso aí, né? A vencedora ganhará um prêmio, servirá de motivação para as classes, incentivar, mostrar onde esse dinheiro vai ser usado. É muito importante isso, uma coisa que a gente sempre preocupou no seminário. Quando nós tínhamos aula presencial no seminário, eu quero contar um testemunho aqui. Às vezes tinha alunos que chegavam lá e falavam, irmã Giovânia, me dava R$ 800, R$ 700. Eu perguntava, para que esse dinheiro? É oferta para a biblioteca do seminário. Era assim. Aí a gente sabe o que que nós fazíamos? Entrava no caixa do seminário, a gente fazia um recibo. Tudo que vocês podem imaginar na igreja tem recibo. Se sair papel higiênico da igreja, se sair, se sair uma receita de remédios, ó, é tudo escrito, que entra, o que sai, tem tudo. No seminário, da mesma forma, tudo anotado. Nas reuniões de final de ano, apresenta todos os recibos. Coordenação dos planos, pessoas responsáveis e capazes de dirigir o trabalho. Quando a gente fala, irmãos, quando nós falamos na coordenação dos planos,
Nós não podemos escolher pessoas para trabalhar, para dirigir trabalhos por amizade, meus irmãos. Nós precisamos ter maturidade. É igual a igreja, por exemplo. Na minha igreja eu vou ter, vão três, por exemplo, eu estou precisando de um pastor na minha igreja, certo? Minha igreja está sem pastor. Aí eu convido três, quatro pessoas, né, para ministrarem, para eu conhecer, para apresentar o campo e para ver qual é a pessoa que tem mais afinidade, a igreja vai escolher. A coisa mais errada do mundo é as pessoas fazerem campanha por trás, né, por causa de vínculo de amizade. Isso não existe, viu, gente? Vínculo de amizade. Vamos nos lembrar de uma coisa: nós não somos políticos dentro da igreja do Senhor. Esse negócio de fazer campanha dentro da igreja do Senhor, política para estar escolhendo, esse negócio está errado. E através de ninguém escolhe por amizade, não. Ninguém escolhe por amizade. A gente tem que pedir a direção de Deus. E o Espírito enviou e separou Barnabé e Paulo. Um foi para, né? Gente, a gente precisa saber buscar Deus e submeter. Tem hora que eu fico olhando assim. Eu não gosto muito de participar de reuniões, de assembleias, de algumas reuniões aí. Eu não gosto, porque eu não gosto de política dentro da igreja. Tá entendendo que eu estou falando de política dentro da igreja? Estou falando na hora das escolhas. Eu vou votar em fulano porque fulano é meu amigo. Que seu amigo que nada. Você precisa votar em fulano se você conhece a palavra de Deus. O critério para você votar em alguém tem que ser o critério bíblico. Eu estou falando de eleição dentro do sistema eclesiástico, dentro da igreja. Eu estou falando disso. Entendeu? Agora, você é meu amigo porque eu gosto de você e a igreja é maravilhosa, vai te abraçar e vou falar: não, olha, vai para lá, chega para a igreja, reúne todo mundo, fala: vota em fulano, escolhe fulano, porque fulano é meu amigo. Gente, isso não existe, não. A gente tem que parar com isso. Nós precisamos amadurecer. Dividir o trabalho em comissões. Delegar serviço, né? Em comissões. Eu acho muito lindo na época do retiro de jovens aqui na igreja, que eu vejo isso aí, ó, em ação. Fixar horários que não coincidam com outros. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, a grande luta da nossa igreja hoje de Filadélfia são esses horários que coincidem com os trabalhos das congregações. Para você conseguir um tempo para você se reunir com alguém, com um grupo, que não venha atropelar, né? Entrar em choque aí com os trabalhos das congregações é difícil. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado com essas questões. Tem que fixar um horário que não coincida. A gente precisa ter o cuidado. Eu não vou colocar uma reunião hoje porque tem um grupo ali que está reunindo, porque membro daquele grupo faz parte do meu também. E eu não quero prejudicar, então eu tenho que procurar um outro horário. E vamos passar para isso aqui, que é 9 horas, viu? Nós vamos terminar em nome de Jesus. Lembra, na parte de EBD, nós terminamos e falamos lá no início sobre paradigmas, a quebra de paradigmas. Nós já estamos entrando para nós concluirmos todo esse assunto. Mas de tudo isso que nós falamos aí, a estruturação da educação religiosa na igreja, da EBD, né, ao nível da igreja local. Tudo isso que nós falamos foi muito importante. Mas de tudo isso, para mim, o que é mais importante é esses paradigmas, porque todos os dias nós nos deparamos com isso na prática, na igreja, na prática. Quando eu estava conversando lá na igreja sobre isso, antes de ontem, aí Cícero falou bem assim comigo: é isso que eu estava conversando com o painho aqui. Nosso pai estava perguntando por que que. Aí começou a pontuar algumas coisas que não estavam funcionando. Eu falei: nós estamos trabalhando isso lá na educação cristã, né? Na aula de educação cristã, nós estamos trabalhando isso, essas questões. Aí eu comecei a pontuar para ele, ele falou: exatamente, são essas áreas que nós precisamos trabalhar aqui, a nível da igreja local. Tem que reformular, atualizar a escola bíblica, mas os professores, os diretores, eles precisam estar com o coração aberto para fazer algumas mudanças. Então, quebrando esses paradigmas da escola dominical, que tudo aquilo que nós estudamos, currículo rígido e flexível, nós vamos rumar a uma educação cristã bíblica e transformadora. Você tem que sair dessa educação. Se você quer sair, se você quer promover na sua igreja uma educação cristã bíblica e transformadora, você tem que seguir alguns passos. Meu cachorro está aqui me chamando com a patinha. Nós temos que seguir alguns passos.
Então, qual é o objetivo disso aqui? O objetivo geral é levar professores, superintendentes. Você vai falar comigo, mas Giovânia, eu quero muito estruturar a educação cristã da igreja, mas como é que eu posso fazer, irmã, para colocar isso em prática? Qual é o objetivo? Ó, levar professores, superintendentes e líderes a identificar os paradigmas ultrapassados da escola dominical. Você tem que fazer uma pesquisa para você descobrir, né? O que há de ultrapassado dentro da EBD que está impedindo que ela funcione de uma forma mais dinâmica, mais viva, né? Então, a gente tem que reconhecer o papel reprodutor de sistemas falidos. Ela vem traçando o caminho de um sistema que está falido, né? E dá primeiros passos para torná-lo um espaço vivo, um espaço bíblico, um espaço consciente e transformador, né? O objetivo é esse. Então, vamos ver aqui, ó. Então, o que está acontecendo para eu promover essa mudança, sabe? Dentro desse contexto de escola bíblica, eu tenho que pensar em algo. O que está acontecendo com a escola bíblica dominical? Lembra aí, o que está acontecendo? Eu gostaria de perguntar para vocês, quando eu falo assim que a escola dominical ela não transforma, nem se transforma, o que vocês acham sobre essa palavra aí? Quando eu falo assim, a escola dominical, ela não transforma e nem se transforma. O que é que vocês acham sobre isso? Por que que essa palavra, eu acho tão forte essa frase, a escola dominical, ela não transforma, nem se transforma? Porque se ela continuar essa escola tradicional, ela não vai cumprir o seu propósito. Ela não cumpre o seu propósito. Eu quero que vocês não se esqueçam disso. Se a escola dominical continuar, se o sistema de ensino que eu estou inserido continuar nesse padrão tradicional, ela não vai transformar ninguém e nem vai se transformar também. Entendeu? Então, o que a escola bíblica se transformou hoje? Vamos pensar? No que a escola bíblica se transformou? Ela se transformou em um sistema engessado. Nós falamos sobre isso. Eu estou fazendo só como é que diz, uma revisão em tudo que nós conversamos. Ela se transformou em um sistema engessado, repetitivo, desconectado da vida real. Ela se transformou nisso. Completamente, o espaço ali está completamente desconectado da vida real. Ela se transformou também em um reprodutor de modelos religiosos ultrapassados. Você fala assim, oi, irmã Giovânia, mas essa é a realidade de todas as igrejas? Na maioria das igrejas, esta é a realidade. Ela se transformou nesse ambiente aí. Ambiente engessado, repetitivo, desconectado da vida real. Lembra que nós falamos disso? Reprodutor de modelos religiosos falidos. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Se o evangelho é boa notícia, por que que a escola bíblica dominical soa como notícia velha? Olha como é forte. Se o evangelho é boa notícia, por que a escola dominical soa como notícia velha? Claro. A escola dominical, quando fala de escola dominical, o que que vem em primeiro lugar na sua mente? É aquele tradicionalismo fechado, engessado. Eu vou ali, eu vou para uma escola, eu vou ali simplesmente para estudar, né? Para estudar a Bíblia. Eu não tenho em minha mente que eu vou ali compartilhar vida, testemunhar. Não tenho isso, né? Então, para que eu promova essa mudança, lembra que eu falei? Eu tenho que entender o que são os paradigmas antigos, já falei sobre isso. O que são paradigmas, que são formas de pensar e agir, que se tornaram padrões fixos em nome de Jesus. Peça a Deus para quebrar esses padrões fixos aí na sua mente, né? Mesmo que já estejam ultrapassados ou sejam ineficazes. O trem lá não funciona, mas o povo fica lá arranhando, igual um disco quebrado na vitrola. Não quer mudar porque não quer trabalho. Eu percebi esses dias. Você fala, fulano, você precisa renovar, inovar. Nossa, mas isso dá tanto trabalho. Mas se tu não quer trabalho, tu tá no lugar errado. Porque, olha, ali dá trabalho. Em todo lugar, tudo que você vai fazer tem um preço, tem trabalho. Então, paradigmas ultrapassados da escola dominical. Nós falamos sobre ensino baseado apenas na memorização de versículos. Vai analisando a sua escola dominical, se não é assim. Ensino baseado apenas na memorização de versículos. Foco na quantidade de lições dadas e não na transformação dos alunos. Professor de ABD não está preocupado. Será que fulano está sendo transformado? Será que fulano foi lapidado?
Professores que não se renovam, apenas repetem o que já ouviram. É o mesmo método o tempo todo. Eu vi essa reclamação essa semana na igreja. Ausência de diálogo, reflexão, participação ativa dos alunos. Não tem diálogo, não tem interação. Currículo sem conexão com os desafios do mundo atual. Faz um currículo completamente descontextualizado, completamente longe da realidade. Autoritarismo religioso disfarçado de obediência espiritual. Às vezes eu falo com o pastor Francisco assim: ô pastor Francisco, eu sou tão dura. Às vezes eu sou dura comigo mesmo e com os outros que trabalham comigo na questão de liderança. Sabe por quê? Porque eu entendo assim: olha, nós precisamos ser autênticos, autênticos, verdadeiros. Agora, esse autoritarismo disfarçado de obediência espiritual está errado. Sabe? Eu fico observando quando certos professores dão aula na EBD. Quando eu falo EBD no geral, eu fico olhando e falo, meu Deus, não tem um pingo de humildade, sabe? Para que essa religiosidade? Para que isso? Resultado. Quando a gente se comporta dessa forma, uma escola que se repete fórmulas falidas e não forma discípulos conscientes. O resultado é esse: se transforma em uma escola que repete fórmulas falidas e não forma discípulos conscientes. E Jesus não nos chamou para repetir fórmulas. Jesus, ele bateu de frente com os fariseus. Você lembra quando ele disse? Hipócritas, vocês coais um camelo, né? Um mosquito engolis um camelo. Ele foi lá, ó, bateu em cima contra esse tradicionalismo aí arraigado na vida dos fariseus. Ele falou: a graça é muito melhor. Ele falou sobre a graça de uma forma linda, consciente, e que vinha os ensinos de Jesus. Esse livro que eu passei para vocês, o resumo, a pedagogia de Jesus, é tremendo. Ele ensina como é que Jesus usava as coisas tão simples para ministrar verdades tão profundas no coração dos discípulos, porque ele queria formar discípulos conscientes. Terceiro, Jesus, o educador que rompia paradigmas. Jesus era especialista. Além de nos salvar, ele veio para romper paradigmas. Um paradigma muito lindo que ele rompeu foi um homem conversar com uma mulher à beira de um poço. Não podia, não podia. Samaritanos não se davam bem com os judeus. Jesus foi lá e quebrou esse velho paradigma. Foi lá e se encontrou com uma mulher prostituta à beira de um poço. Jesus, especialista em romper com paradigmas. Ele ensinava com autoridade e simplicidade. Na beira do poço de Jacó, Jesus ensinou verdades profundas, confrontou aquela mulher. Cadê o teu marido? Que palavra profunda, invadiu a intimidade da mulher, mas invadiu essa intimidade com amor. Eu não tenho marido. Oh, disseste bem, tu não tens. Tu tiveste sim, que tu estás não é teu. Aí Jesus começou a ministrar. É lindo demais, né? Valorizava pessoas e experiências reais. A experiência do contexto. Jesus analisava todo o contexto da vida das pessoas. Lembra da mulher que foi pega em adultério? Ele foi lá, ó, ficou escrevendo no chão e aquela multidão como é que diz, com a sua onisciência, com a sua onipresença, onisciência ali na sua mente. Jesus sabia que um daqueles homens que estava apedrejando aquela mulher era o homem que teve um relacionamento adúltero com ela, né? Ele sabia disso. Mas Jesus, ele baixou e começou a escrever no chão. Aí ele falou que depois de escrever ali, Augusto Cury explica isso de uma maneira muito linda. Ele fala assim que Jesus, quando ele começou a escrever no chão, que era para que as janelas killer da mente de Cristo, as janelas da atenção, elas fossem controladas para que ele desse a resposta branda. Aí Cury fala assim, você tem que contar até 10. Que Cristo, quando ele ajoelhou, que ele abaixou, que ele começou a escrever no chão, ele levantou com aquela maior tranquilidade e disse, quem não tem pecado atira a primeira pedra, né? Jesus foi lá e confrontou. Jesus foi quebrando esses velhos paradigmas sabe? Do julgar, do estender o dedo. Ele foi quebrando. Ele valorizava as pessoas e as experiências reais. Jesus, ele levava em conta todo o contexto da pessoa. Ele levava em conta isso. Hoje as pessoas não estão levando em conta o contexto, não, né? Desafiava as tradições religiosas quando elas oprimiam. Quem era que oprimia o povo? Os fariseus. Eles eram mestres em criar leis, eu falo, aios, né, pesos que nem eles mesmos conseguiam carregar e queriam colocar em cima dos outros. Jesus veio para quebrar isso. Ele desafiava as tradições. Hoje, o povo de Deus, a liderança da igreja do Senhor, não quer desafiar nada porque tem medo do confronto, gente. Se não confrontar, não haverá mudanças.
Para haver mudança, precisa de confrontar. Promovia uma educação viva, prática, ética e transformadora. Então, a gente tem que aprender com Jesus, esse educador por excelência, a desenvolver, né, a quebrar esses velhos paradigmas, desenvolver, promover uma educação viva, prática, ética e transformadora. Chamada reflexão. Eu gostaria que você pegasse o seu caderno e você escrevesse aí, ó, esse texto de João 8, de 1 a 11. João 8, de 1 a 11. João 8, de 1 a 11, Lucas 10, 25 a 37. Ó, que tipo de ensino Jesus promove aqui? O que ele rompe? Vamos abrir aí? Gente, eu gostaria que todos vocês tivessem uma Bíblia aberta nesse momento aí, em João 8, de 1 a 11. Vocês querem que eu feche isso aqui até terminar ou vocês vão terminar? Aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vocês notem aí, João 8, de 1 a 11, Lucas 10, eu vou deixar vocês anotarem aí. Anotem aí, chamado à reflexão. Anotem aí, vou esperar vocês anotarem. Como é que diz, prosseguir, depois que vocês anotarem aí, nós vamos ver o que é que a gente vai fazer com isso aí, no final. Para não tomar muito tempo. Chamado à reflexão. Vamos ver? João 8, de 1 a 11. Pode anotar aí, e Lucas 10, 25 e 37. Aí vocês vão colocar aí essa pergunta, ó, que tipo de ensino Jesus promove aqui? O que ele rompe? De acordo com tudo isso que eu venho ensinando aí, aí eu gostaria que vocês anotassem aí esses textos aí que eu dei do João e Lucas, e vocês vão ler e vocês vão fazer aqui, vocês vão responder. Que tipo de ensino Jesus promove aqui? O que ele rompe dentro desse contexto aí que eu acabei de apresentar para vocês? Anotaram? Marlene anotou, Marlene? Anotei. Leandro anotou? Anotei, Gil. Ótimo. Leandro. Gabi, tá aí. Gabriela anotou, Gabi? Da Clécio. Anotei, Gil. E da Clécio. Deixa eu ver quem mais. Leonardo. Querem? Já anotei também, Gil. Joia. Marlene, o Toplin, não tá aqui, que eu não chamei mais aqui. Então, eu vou prosseguir. Aí depois nós veremos isso aí. O quarto, por que a escola bíblica dominical precisa romper com o sistema? Lembra que nós falamos sobre isso? Assim como muitas escolas seculares e espaços religiosos no tempo de Jesus, a escola dominical de hoje, quando reproduz cegamente modelos e prontos, também. Quando ela segue esse mesmo, né, essa mesma proposta, também. Ela serve à manutenção de estruturas religiosas falidas. E nós não estamos aqui para isso. É por isso que a escola bíblica precisa ser discipuladora, né? Ela ignora o sofrimento e os dilemas reais dos alunos. Não tem coisa pior do que um aluno ir para a sala, assistir uma aula, participar de um EBD, tá cheio de problemas, sabe? E os professores trabalham tudo menos aquilo que o aluno está passando, não foca, né, na necessidade, na realidade dos alunos. Forma repetidores de dogmas e não discípulos de Cristo. A coisa mais fácil de fazer uma pessoa, de colaborar para a pessoa desviar, né, dos caminhos do Senhor e não ter uma estrutura sólida, uma raiz profunda, é essa forma aí, ó, forma repetidores de dogmas e não discípulos de Cristo. Sabe por quê? Porque nesse contexto aí, nesse ponto aí, é onde a palavra ela é ministrada de uma forma muito superficial, só para cumprir o protocolo, não aprofunda, né? Então, os discípulos, eles não conseguem, como é que diz, firmar suas raízes, se distancia do evangelho vivo e libertador. É a coisa pior do mundo. Se distancia do evangelho vivo e libertador. É tanta lei, sabe? É tantas coisas, tantas regras. Mas no fundo, a palavra de Deus, o evangelho que transforma, que lapida, que renova, que traz esperança, o novo. Evangelho é boas novas. É completamente longe dessa realidade, né?
Então, ele não experimenta isso. Então, como quebrar os velhos paradigmas? Se você trabalha no âmbito de educação cristã, se você quer quebrar os velhos paradigmas dela dentro da sua denominação, existem alguns passos importantes, né? Tem vários, mas esses aqui eu achei os mais importantes. Passos para romper e renovar. Reconheça que há um problema. Meu Deus, quando você se reúne com uma liderança da igreja, junto com algumas lideranças de departamentos, que você começa a colocar algumas questões, que você vê um líder que fala assim, que não se abre, um líder que vira e fala bem assim, eu não concordo com isso, não. Você não é obrigado a concordar com tudo. Todo mundo está vendo o problema naquela área. Se você tiver a boa vontade de abrir o coração, ser flexível, para você dar o braço a torcer e dizer assim, olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para atualizar, para mudar, para nós prosseguir, mas a pessoa está preocupada de colocar aquilo que pensa, mas não importa o que os outros pensam, sabe? É muito triste isso. Então, o primeiro passo é reconhecer que há um problema. Gente, não existe nada perfeito nessa vida. Nós somos cristãos, nós somos membros do corpo. Nós vivemos em interdependências, ó, interdependência, né? Nós vivemos assim, um sendo suporte para os outros. Cada membro do corpo tem a sua função, sabe? E trabalhando juntos, meu Deus, fazemos um trabalho excelente. Não se pode mudar o que não se admite que precisa mudar. Se você chegar diante de Deus e ficar batendo na tecla com o Senhor, e Deus não vai te transformar. Você tem que admitir, Deus sabe a área que você precisa mudar. Ele sabe, mas ele espera que você tenha a humildade de dizer: eita Deus, tem misericórdia de mim, que eu tenho um temperamento difícil, eu preciso ser lapidado, Senhor. Ó Deus, se eu continuar caminhando aí, né, dessa forma, eu vou parar no fundo do abismo, vou para o fundo do poço. Me ajude. Deus trabalha nessa área da minha vida, eu não tenho conseguido largar isso. Tem misericórdia de mim. A gente precisa admitir, no contexto da educação dentro da igreja, não é diferente. É super importante isso. A gente precisa ter, nós precisamos ter o olhar amplo, né? Eu sempre compartilho assim, algo assim, que é muito profundo em minha vida. Lá na igreja a gente conversando, o pastor Francisco fala assim que eu tenho um olhar clínico, eu tenho um olhar, sabe, eu consigo detectar numa palavra, em uma reação de uma pessoa, eu consigo detectar todo o contexto. Eu falo assim, ô pastor, será que eu tenho isso? Ele fala, consegue. É incrível. Eu sei que isso é dom de Deus. Se eu tiver com uma turma de liderança conversando e falar assim, ó, e o departamento que as pessoas trabalham está passando alguma dificuldade, eu consigo rapidamente detectar a dificuldade, a lacuna e sei por quê. Se é a postura do líder, se é a postura da educação em geral, o que está deixando a desejar e por que aquilo ali está tendo aquele efeito. Eu consigo detectar isso. Eu sei que isso não é coisa minha, não é algo do Espírito de Deus. Porque quando eu me converti, sabe o que, é que eu pedi? Eu vi o pessoal buscando muito dom de profecia. Que quando eu me converti foi na época da renovação espiritual, que as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, que você estava, sabe, era um mover de Deus sobrenatural. Eu me converti naquela época. E eu vi as pessoas pedindo muito é, alguns dons, sabe? Principalmente o de profecia. Sabe o que é que eu pedi a Deus, Senhor? Eu quero que o Senhor me dê o dom de discernimento. Até hoje eu peço, Deus, me dê, Senhor, sensibilidade para compreender, discernimento. Sabe por quê? Porque quando você tem dom de discernimento, você consegue detectar as coisas, você enxerga o mundo, as situações, você enxerga tudo de uma forma tão clara, com os olhos do Espírito. Eu cheguei em um determinado tempo que eu falava assim, o diabo vai trabalhar dessa área, ele vai fazer isso, isso, isso. Isso vinha para minha mente, eu podia pegar um papel, uma caneta e fazer um mapa, sabe? E de repente ficar observando, parecia que eu estava à margem olhando como é que ele ia trabalhar. E eu percebi, ele trabalhava do mesmo jeito. Aí Deus interferia com intervenção do céu, através da minha vida, da vida de algumas pessoas comigo. Eu falava, olha como o inimigo trabalha. O nome disso é discernimento. Isso não é uma coisa nossa, não. A gente consegue enxergar o mundo, as coisas com os olhos do Espírito, discernir, perceber coisas que aos olhos humanos a gente não consegue perceber. Mas nós precisamos ter a humildade de reconhecer, né, o problema onde ele está. Ninguém é perfeito, todos nós temos problemas. Por exemplo, você é casada, né? Você tem um problema com seu marido em uma área que sinta aquele mesmo problema.
Se você tiver um discernimento aguçado mesmo, você vai conseguir descobrir qual é a área de ruptura na vida dele que está provocando toda essa cadeia de problema, porque sempre tem uma raiz. Lembre-se de uma coisa: o problema não está nos ramos, não está nas atitudes, naquilo que ela produz, né? Vamos lembrar de uma árvore. A árvore ela tem o tronco, não é? E ela tem as raízes. Aí ela produz, né? Ela produz os frutos. Mas quando a árvore ela é cortada da raiz, ela é rompida, ela deixa de produzir os frutos. Os frutos eles nascem tortos, os frutos nascem pecos, nascem frutos sem qualidade, murchos. Sabe por quê? Porque ela se tornou independente da raiz, ela se tornou independente da fonte. Então, quando há algum problema na superfície, isso significa que a estrutura já está sendo carcomida. Tem alguma coisa abalando as estruturas, tem alguma área de ruptura que precisa ser trabalhada. E se você detectar e trabalhar em cima, você vai vencer. Em nome de Jesus. Volte à fonte, que é Jesus, Jesus e a Bíblia. O ensino de Cristo era relacional, profundo, libertador e prático. Então nós temos que trabalhar o quê, gente? É a palavra de Deus mesmo. Tem gente que trabalha muito a palavra, uma briga sempre. Quando eu falo briga no sentido, sabe, gente? No sentido assim de não concordar, de debater, não falando de briga, briga, né? Eu estou dizendo assim, os debates têm se voltado muito nessa questão. Eu vejo sim nos departamentos da igreja, eu vejo sim fidelidade à palavra, sabe? Eu vejo fidelidade à palavra, sim, mas as pessoas não querem rever os métodos. Vamos nos lembrar de uma coisa: os princípios são imutáveis e inegociáveis, mas os métodos eles mudam de acordo com a necessidade do momento, entendeu? Então nós precisamos entender. Tem gente, existem dois, como é que fala? Não é exageros que falam, não. Olha, às vezes tem pessoas que enfatizam muito o estudo da Bíblia e o método não está nem aí, né? Tem pessoas que usam demais o método e esquecem da Bíblia. E não pode ser assim. Nós precisamos ter um equilíbrio. Agora, lembre-se de uma coisa, que a fonte não pode mudar, né? Os princípios, eles são imutáveis, não tem como. Então, o ensino de Cristo era relacional, profundo, libertador e prático. O que é que isso quer dizer? Cristo gostava de relacionamento, ensinar com profundidade e com praticidade. Jesus ele procurava as coisas mais simples para tirar ensinamentos profundos, né? Lições profundas. Olhai os lírios do campo, olhai os pássaros, né? Coisa mais linda. Reveja os métodos, chega de aula só com leitura de lição e perguntas fechadas. Chega de aula só com leitura de lição e pergunta fechada. Isso aí eu já tenho ouvido ultimamente, viu? Então, o que que eu tenho que lançar mão? De dinâmicas, debates, dramatizações, estudos de caso e perguntas abertas. Capacite os professores com uma formação contínua, estudo bíblico profundo, leitura de mundo. Quando a gente fala leitura de mundo, é ler revistas, se atualizar no mundo secular, saber como é que a igreja está no mundo, o papel da igreja, para onde ela está indo, como é que está a educação lá fora, o que que a educação cristã pode colaborar com a educação lá fora e por aí vai. Dê voz aos alunos. Eles pensam, sentem, questionam e precisam ser ouvidos. Tem aluno que não é ouvido dentro de casa, ele é negligenciado na sua esfera familiar e ele precisa desse aconchego na EBD, que é a igreja. Dê voz aos seus alunos. Eles pensam, sentem, questionam e eles precisam ser ouvidos. Reconecte o ensino à vida real. Falar de fé sem falar de ética, justiça, relações humanas e espiritualidade prática é formam religiosos vazios. Errei aí, gente. Formam religiosos vazios. Então a gente precisa reconectar a pessoa ao ensino da vida real. A pessoa precisa estar inteirado, né, da justiça, das relações humanas. Agora mesmo a igreja do Senhor precisa se posicionar de forma correta, viu? A igreja não está brincando na terra, não. A igreja é uma instituição divina.
A igreja é a agência do reino de Deus, essa Assembleia dos Santos precisa saber se posicionar, e para se posicionar precisa ter vida, para não ser sucateada, pisada. Basta de tanto povo pisar, né, nos princípios bíblicos, porque a cultura judaico-cristã está sendo pisoteada, negligenciada de todas as formas aí fora. Ou vocês ainda não perceberam que a luta, o levante no mundo aí é contra o cristianismo? É contra o cristianismo. Lembra do homem que faleceu aí, Charlie Kirk? O que aconteceu com ele? Aquele homem era um homem de Deus. E quantos outros aí, né? Então nós precisamos ter muito cuidado. Falar de fé sem falar de ética, e eu vejo isso, a igreja peca muito nessa questão, viu? Justiça e relações humanas, e espiritualidade prática. Se você deixar de falar sobre essas questões, você estará formando religiosos vazios. E nós temos que formar discípulos, aprendizes do mestre. Sexto, a conclusão, ou você muda ou morre. Ó, ou você muda ou morre. E, irmã Giovanni, que pesado, não? É pesado mesmo, porque a escola dominical precisa escolher entre duas opções. Quando a gente fala de morte, a gente está falando de morte espiritual, gente. A escola dominical precisa escolher entre duas opções. Ou ela se renova para redescobrir o poder transformador do evangelho e formar discípulos ativos e conscientes, ou seguir sendo um espaço fossilizado, onde se repete sem sentido e aos poucos perde a relevância. O que é que você quer para a escola dominical da sua igreja? É que ela seja relevante ou que ela continue nesse sistema fossilizado, engessado, sem fazer sentido na vida de ninguém? Então, ensinar a Bíblia sem transformação é como acender uma vela e escondê-la debaixo da mesa. Eu costumo trazer isso para devocional. Gente, devocional sem aplicação e resultado não é devocional, viu? Devocional, ela precisa ter aplicação, ela precisa ter resultado. Eu estou aqui para falar com o Senhor. O que que eu aprendi com esse texto hoje? O que é que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Eu tenho que ver todas essas questões. Os livros que eu usei para fazer, para trabalhar isso aí, além de uns que eu tenho aqui. O Mestre da Sensibilidade, Jesus o Educador. Gente, eu amo os livros de Rubem Alves. Eu gosto muito dos livros dele. Inclusive, no conteúdo sobre professor, eu trabalho muito com artigos dele, viu? Porque esse homem é um homem inteligente. E também tem aquela pedagogia do discipulado, tudo que vem, sabe? Que engloba discipulado, eu trabalho com isso. Os livros, pedagogia do discipulado, que eu tenho aqui também, que eu trabalho com discipulado. Considerações finais, fechando, graças a Deus, sobre EBD. Vamos falar aqui. O que vocês têm a falar sobre essa questão? Eu vou sair aqui e quero saber de vocês agora. Alex está me olhando, o restante não sei se está aí. Eu estou esperando agora de vocês, a palavra agora é com vocês, para vocês falarem o que vocês trouxeram para a vida de vocês de relevante sobre todo esse conteúdo extenso que nós falamos aqui. Oi, Gil. Eu estava notando algo aí em sua fala, não lembro direito, você falando que as pessoas não se confrontam mais, não se debatem. Essa semana, eu recebi uma mensagem de bom dia, e o que que acontece hoje, né? Principalmente na escola bíblica dominical. A gente tem os professores, né? Os departamentos, e às vezes esses não tem um feedback, né, entre essas pessoas para se debater ideias. E às vezes as pessoas acham que ter uma troca de ideia pode gerar conflito, né? E às vezes essa frase mexeu comigo que falava o seguinte: onde convive pessoas sábias, opiniões diferentes não geram conflito, geram novas ideias. Olha que profunda essa fala aí, que profunda essa frase. A frase mexeu muito comigo, porque onde convive pessoas sábias, opiniões diferentes não geram conflito, geram novas ideias. Então nós temos que ter humildade de tem uma ferramenta na administração que chama Brainstorm, tempestade de areia, onde você trabalha em um lugar, em uma empresa, e você junta todas as opiniões dos funcionários, coloca ali aquelas opiniões na mesa e vamos fazer o que é melhor, fazer uma solução para aquele problema.
Então, às vezes, talvez é o que falta isso, né? É juntar opiniões diferentes para gerar uma novas ideias, novas ideias. Então, assim, eu acho que às vezes falta esse feedback, né? Essa divergência de opinião é muito bacana quando a gente tem opiniões diferentes, mas não para gerar conflito, mas para trazer novas ideias para a escola bíblica, para o ensino, né? Para poder persuadir mais pessoas, para incentivar mais pessoas e trazer um ensino onde possa também trazer transformação de vida, né? Essa frase foi algo que mexeu esses dias comigo durante essa semana, porque a gente que trabalha, a gente lidar com pessoas, comportamento diferente, gerações diferentes, nesse novo tempo, é lidar com um monte de opiniões diferentes, mas a gente tem que trabalhar para trazer novas ideias sem trazer conflito para as gerações dentro da empresa. Então, na nossa vida também ministerial, na nossa igreja, ministério, também acontece isso. Exatamente. Alguém mais quer falar aí? Daniele? Estou aqui, Gil, mas não quero comentar, não. Hum? Estou aqui, Não, mas não quero comentar, não. não absorveu nada, não? Não, estou aqui, mas não quero comentar, não. Ah, tá certo. Leonardo? Hoje, o Leonardo está com a pessoa ali na porta que chamou ele. Você já está por aí. Da Clécio? Ô, Gil. E mãe da Clécio está numa luta na internet ali, hein, mãe da Clécio? Deixa eu baixar aqui, ó, a caixinha do som. Mas está numa luta na internet, a internet fica oscilando, não é? É. Então, a respeito do discipulado, assim, o que o irmão acabou de falar, o irmão Alex, eu acredito que é nessa direção mesmo, né? Tudo que é novo, né, acaba tendo algumas dificuldades, mas se você for analisar os discípulos de Jesus quando eles andavam com Jesus, praticamente eles estavam mudando de tempo em tempo e eles estavam experimentando coisas novas diariamente, em novos lugares, com novas pessoas, com problemas diferentes, em situações diferentes. E aqueles discípulos, eles andavam com Jesus e eles começaram a absorver tudo isso para quando Jesus voltasse, né, para o céu, eles tivessem assim, uma bagagem muito grande. Então, a igreja ela precisa exatamente, baseado no que o irmão Alex já falou, experimentar novas coisas, né? E você só vai entender muitas vezes o que as pessoas precisam, dialogando, conversando, tendo esse debate, né? De ouvir falar de outras opiniões, né? Outras ideias. E a escola bíblica ela é fundamental. Eu sou fruto de escola bíblica e eu não assim eu não me vejo sem escola bíblica, né? É muito bom porque é como um remo, né? Tem os dois lados, tem o culto e a outra parte é a escola bíblica, que me deu muita bagagem em relação à palavra de Deus, mesmo com toda a dificuldade, mas vai de cada um, né? Vai da fome à sede de cada um. E esse aspecto é justamente esse, precisa desenvolver, né? Essa, esse diálogo, né? E nós, como sal e luz, temos que saber temperar justamente as ideias, não ser muito insosso e também não ser muito salgado demais para que as pessoas não tenham prazer também em ouvir a palavra, né? A palavra de Deus ela é agradável para quem escuta. E também tem que ser prazeroso para quem está transmitindo. Mesmo que em pontos que muitas vezes vai trazer um pouco de desconforto, porém todas as pessoas que foram confrontadas com Jesus, eles ficaram perplexos e ao mesmo tempo não conseguiam largar mais Jesus. Porque a palavra de Deus ela é doce, né? Ela é agradável,
ela é maravilhosa. E, e é só nesse crescimento mesmo, na graça de Deus mesmo, que, que nós temos uma fonte inesgotável, né? Nós temos a Bíblia diz que nós seríamos como o rio de águas vivas. E esse rio vem do Espírito de Deus. Mesmo que a gente vai ter conversar com outras pessoas, mas essa busca de receber o nutriente, a água viva, que é do Espírito de Deus, a revelação, o novo, Deus tem coisas novas para revelar para cada um de nós. Mas isso aí requer de uma busca intensa e de uma aplicação na qual é necessário em cada ambiente. E o Espírito Santo vai trazer a revelação de acordo com a necessidade do local, né? Verdade. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai revelar a necessidade de cada um. Amém? Só isso. Ó. Amém, que bom. Ô, Gil, Oi, Leonardo? eu mesmo, eu tenho uma perguntinha para fazer para você, minha joia. Fala aí, Léo, é engraçado. É, você, com toda a experiência que tem, né, com toda a caminhada. Fala, meu lindo, como é que tá? Beleza, gato? Ô, Oi, Gil, com oi. toda a caminhada que você tem, a trajetória que você tem, e com na sua forma de ver, qual você acha que é o nosso maior desafio diante do cenário quando se trata de EBD? Né? Eu falo assim, porque a gente está vivendo em um mundo tão corrido, onde as pessoas querem pegarem tudo pronto, onde não quer ter o trabalho para nada. Só que a gente, né, a gente sabe que a escola bíblica é a maior e melhor escola do mundo, né? Porque ela nos dá diretrizes tanto para a nossa caminhada de fé, quanto para a nossa caminhada com Cristo, tanto para a nossa caminhada pessoal ou profissional, porque ela nos norteia em todas as áreas da vida. Mas diante de uma sociedade tão corrompida e tão correria que estão nos últimos dias, né, no seu ver, qual é o maior desafio que a escola bíblica enfrenta hoje? Você acha que é uma cultura que deve ser implícita, né, imposta, né, pelos pastores, né? Você acha que deve ser uma realidade que deve ser trazida, né, mas de uma forma atualizada, vamos dizer assim, não que você vai atualizar a palavra, que a palavra não se atualiza, mas às vezes os métodos com que você vai aplicar ela, porque às vezes que a gente vê muito é aquele monótono, é aquela mesmice, vamos dizer assim, e às vezes as pessoas hoje, né, alguns estudiosos dizem que a atenção das pessoas hoje é no máximo aí de 40 minutos. Então, com sua experiência, com sua trajetória, com tudo aquilo, com toda a sua bagagem aí, qual você acha que é o maior desafio hoje aí? Não sei se você consegue me compreender diante dessa pergunta aí. Para mim tá sem áudio. Pronto, eu abri aqui, é porque meu cachorro estava aqui latindo, eu fechei o áudio. Ó, é o seguinte, o que eu tenho observado hoje, foram algumas inclusive, nós passamos por isso essa semana, mais uma vez, assim, sabe? As pessoas, elas não querem ter trabalho para atualizar. Por isso que vem esse sistema engessado, sabe? Esse sistema tradicional não muda. O mundo mudou de uma forma drástica, os desafios são outros, o contexto histórico do mundo é completamente diferente. Tudo que vem hoje no mundo aí fora é tudo contra a cultura judaico-cristã. A gente precisa trabalhar isso, mas mais os líderes que trabalham na educação religiosa da igreja, eles não querem ter trabalho para atualizar e para mudar. Uma das causas é essa. Outra causa também que é um agravante terrível, sabe o que é? É o orgulho. É o orgulho. A pessoa sabe que precisa, que é necessário mudanças, atualizações, mas a pessoa não quer, porque a pessoa não quer sair da sua zona de conforto para fazer, entendeu? Isso é algo muito, isso tem trazido um problema muito sério, não é só na EBD, não, é em todas as áreas, é em todas as áreas, entendeu? As pessoas, elas não querem sair da sua zona de conforto para ir. A gente sabe que o ir, que é o id, né? Id, né? Indo, id, ó, indo diariamente evangelizar.
Isso aí é no gerúndio, é constantemente. E a gente sabe que esse ir, ele requer preparo, ele requer investimento, investimento de tempo, de vida. E as pessoas estão, não querem sair da zona de conforto. Por outro lado, estão sobrecarregadas demais. Outra coisa também, Léo, o trabalho na igreja, sabe? O trabalho na tenda. O trabalho dentro da igreja, estou falando de tenda e de altar. O trabalho dentro da igreja tem sido assim exaustivo, porque a obra, né, a seara é grande, os ceifeiros são poucos e os que estão trabalhando estão sobrecarregados. Eu te falo isso com conhecimento de causa, porque a nossa igreja aqui ela é imensa. E a gente vê aí que os obreiros que trabalham na igreja hoje, eles estão sobrecarregados, né? Eu fico observando também quando eu falo assim do ir, quando eu falo de sair da zona de conforto, eu também volto para o relacionamento, né? Os líderes, eles precisam se relacionar entre si, gente. É necessário essa interação. Isso é um problema grande hoje, né? É um problema que tem atrapalhado demais. E gostam da mesmice porque a mesmice não dá trabalho. Agora, a mesmice, quem gosta de mesmice é quem está na frente, sendo um reprodutor, igual aqui, ó. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, eu vou confessar algo para vocês aqui. Peraí.